Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no manual de regras que organiza os conflitos mais sérios da nossa sociedade, o direito penal. Mas, antes de começar, vale a pena a gente se fazer uma pergunta essencial. O que faz um ato ser um crime de verdade? É só uma lista de coisas que não podemos fazer? Ou existe um sistema, uma lógica muito mais profunda por trás disso tudo? Bem, esse aqui é o nosso roteiro para entender como a justiça funciona. A gente começa definindo o que é direito penal, passa pelos grandes debates que o formaram até chegar em como o sistema resolve uns verdadeiros quebra-cabeças jurídicos. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa definir o que exatamente é o direito penal e, claro, de onde é que vêm as suas regras. De forma bem direta, o direito penal é aquela parte do sistema jurídico que lida com a resposta da sociedade aos comportamentos mais danosos, sabe? Ele define o que é considerado crime e quais são as consequências para quem comete. E ele tem umas características bem marcantes. A gente vê que é uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com muito cuidado. É o último recurso, a famosa ultima ratio, ou seja, ele só entra em cena quando nenhum outro ramo do direito deu conta do recado. Não é um conjunto de ordens qualquer. Agora, a parte mais interessante é que essas regras não apareceram do nada. Pelo contrário, elas são o resultado de séculos de debates e discussões sobre uma pergunta fundamental: por que a gente pune as pessoas? E aqui a gente tem duas grandes correntes de pensamento que moldaram o direito que conhecemos hoje. De um lado, a escola clássica, que diz que o crime é uma escolha racional, baseada no livre-arbítrio. Do outro, a escola positiva, que enxerga o crime mais como um fenômeno social, sabe, influenciado por fatores que vão além da vontade do indivíduo. Essa briga entre livre-arbítrio e determinismo é a base de tudo. Pois é, o ponto crucial é que toda essa discussão filosófica acabou criando um conjunto de princípios, que são como regras de ouro, verdadeiras garantias para proteger todo mundo. E esse aqui, olha, talvez seja o princípio mais importante de todos. É o princípio da legalidade. Ele basicamente diz que as regras do jogo têm que estar claras para todo mundo antes da partida começar. Ou, como diz a lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Simples assim. E tem mais. Esses outros dois princípios forçam o sistema a usar seu poder imenso só quando é realmente necessário. O da intervenção mínima, por exemplo, diz que o direito penal só cuida dos bens mais importantes contra os ataques mais graves. Já o da insignificância, bom, o nome já diz tudo. A lei não deve se preocupar com coisinha pequena, com trivialidades. E olha que interessante, para decidir se um caso é pequeno demais, os tribunais usam uma espécie de checklist, o famoso mnemônico MARI. Eles vão checando ponto por ponto. A M de mínima ofensividade da conduta. A de ausência de periculosidade social. R de reduzido grau de reprovabilidade. E o I de inexpressividade da lesão. Tem que preencher todos esses requisitos. Esse aqui é fundamental. O princípio da humanidade garante que, mesmo na hora de punir, o Estado precisa respeitar a dignidade da pessoa. É por causa dele que no Brasil são proibidas penas cruéis, prisão perpétua ou trabalhos forçados. Muito bem, vamos em frente. Agora a gente vai ver como essa estrutura toda fica mais complexa quando a gente bota na conta as variáveis de tempo e espaço. E, para facilitar a vida, existe um macete, o mnemônico LUTA. Ele ajuda a lembrar qual teoria se aplica para definir o lugar e o tempo do crime. Para o lugar, a gente usa a teoria da ubiquidade. E para o tempo do crime, a teoria da atividade. LUTA. O sistema tem regras diferentes dependendo do alcance do crime, sabia? Se um crime atravessa fronteiras de países, ele é um crime à distância. E quem resolve é o Código Penal. Agora, se ele acontece em vários lugares, mas tudo dentro do Brasil, aí ele é um crime plurilocal, e a solução está lá no Código de Processo Penal. Certo. E quando a lei muda no meio do caminho? Aí tem uma regra de ouro. A lei penal nunca, jamais vai voltar no tempo para prejudicar alguém. Ela só retroage se for para beneficiar. É o caso da abolitio criminis, quando a lei deixa de considerar algo como crime, ou da novatio legis in melius, quando a pena fica mais leve. Para fechar, vamos pensar numa situação e se parece que mais de uma lei penal pode ser aplicada para um mesmo ato. Como se resolve essa confusão? Bom, para isso, existe uma ordem de princípios, uma hierarquia, e tem outro macete para lembrar: CASE. C de consunção,
A de alternatividade, S de subsidiariedade e E de especialidade. São esses princípios que os juízes usam para escolher a única lei correta para o caso. E, claro, para que ninguém seja punido 2 vezes pela mesma coisa. A primeira regra da hierarquia, e a mais direta, é a da especialidade. É bem simples. A lei específica sempre vence a lei geral. Um exemplo clássico é o do infanticídio. Ele é uma forma específica de homicídio com características próprias, então a gente aplica a lei de infanticídio e não a de homicídio. Depois vem o princípio da consunção, que também chamam de absorção. A ideia aqui é que o crime maior ou mais grave engole os crimes menores que foram só um passo para chegar nele. Pensa num peixe grande comendo os peixinhos. Isso evita que a pessoa seja punida pelo crime final e também por cada etapa do caminho. E como a gente pode ver nessa tabela, a absorção acontece em várias situações. No crime progressivo, por exemplo, as lesões corporais são absorvidas pelo homicídio. Outro caso é o antefato impunível, tipo falsificar um cheque para poder cometer um estelionato. O estelionato, que é o crime fim, absorve a falsificação. Quando a gente olha para todo esse sistema, para todas essas regras e princípios, surge uma ideia bem interessante. O direito penal é, sem dúvida, uma ferramenta muito poderosa. Mas talvez o seu verdadeiro propósito não seja simplesmente punir, mas, na verdade, limitar o poder de punir do Estado. E isso nos deixa com uma última reflexão sobre a relação delicada entre justiça, liberdade e o poder estatal. O que será que diz sobre uma sociedade quando ela se preocupa mais em criar limites para o seu próprio poder do que simplesmente em exercê-lo?